Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor à igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome do Teu Filho Jesus, nesta noite, Pai gloriosa, Senhor, a qual estamos, Senhor, na Tua presença, Pai. Rogamos a Deus e Pai as Tuas misericórdias, Senhor, um direcionamento especial, Senhor, nesta noite, Pai, para o Senhor, Deus e Pai, usar, meu Deus e meu Pai, de misericórdia e falar com os Teus filhos, Senhor, falar com as nossas vidas, meu Deus e meu Pai, acerca da Tua palavra. Ah, Deus querido e amado, em nome do Teu Filho Jesus, Pai, nos abençoa, Pai, nesta noite, Pai. Nos traz, meu Deus e meu Pai, algo especial, Senhor, da Tua parte, e que Teus filhos, Senhor, assim como nós, ó Deus e Pai, que estamos aqui, possamos, Senhor, Deus e Pai, usufruir, Senhor, das Tuas riquezas, Pai, das riquezas insondáveis de Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim, ó Deus, eu Te peço, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem tomar assento, então. O texto então que nos fora proposto, irmãos, em Efésios, nos fala aí de, a partir aí do versículo 22, nos fala aí sobre alguns deveres, sejam eles das mulheres, dos maridos, e lá no capítulo 6 até o versículo 13, ele nos fala também dos filhos, né? Para que os filhos sejam obedientes ao vosso Pai no Senhor, porque isso é justo, conforme diz o versículo 1. É interessante nós notarmos, irmãos, que a partir do versículo 25, Paulo começa a falar aos Efésios, essa carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, com o intuito de encorajar os crentes, com o intuito de fortalecer a igreja, né? Nós percebemos que Paulo não faz nenhuma crítica a essa igreja, mas ele, pelo contrário, ele começa a fortalecer a igreja, dizendo das grandes propriedades que Cristo trouxe para o ser humano, para a igreja em si mesmo, nos dando essa imagem. Ele aqui, a partir do versículo 25, ele fala de uma grande coisa, dos deveres dos homens para com as suas esposas, né? Ou seja, do homem para com a sua esposa, né? E ele começa falando no versículo 25, vós maridos amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, né? Paulo começa falando no versículo 25 e nós começamos a imaginar qual seria a dimensão desse amor, né? Qual seria a dimensão que Paulo está trazendo para os maridos, né? Da forma pela qual eles devem amar a sua esposa. E Paulo começa a mostrar, trazendo essa semelhança, assim como Cristo amou a igreja, né? E nós, ao longo dos evangelhos e de toda a palavra de Deus, nós bem sabemos como Cristo amou a sua igreja, a ponto de dar a sua vida pela igreja. Cristo trouxe a palavra de Deus, Cristo trouxe, né, o seu único e suficiente sacrifício para que então nosso pecado fosse perdoado. Ele foi o sacrifício único e verdadeiro para a remissão dos nossos pecados. Isso é resposta do amor dele pela sua igreja, pelos seus filhos, pelos quais ele escolheu. Ora, olhamos em Efésios, lá no capítulo 1, lá no versículo 4, nos diz assim, olha, como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em
caridade, ou seja, esse amor que veio antes da fundação do mundo. Será que conseguimos dimensionar ou mensurar o tamanho desse amor, que é desde a fundação do mundo? Tem uma frase muito interessante aqui, para nós maridos, né? Uma frase de Crisóstomo. Ele diz o seguinte: já viste a medida da obediência? Pois houve também a medida do amor. Desejas que tua esposa te obedeça como a igreja de Cristo? Então, cuida bem dela como Cristo o faz com a igreja. Nos primeiros versículos, irmãos, quando Paulo começa a falar dos deveres domésticos, lá no capítulo 22, começa a falar de algumas obrigações das esposas para com os maridos. No versículo 22 ele fala: vós mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas ao seu marido. E é importante nós notarmos, irmãos, que quando Paulo fala dessas obrigações da mulher, dos deveres das mulheres, Paulo também agora começa a falar dos deveres dos maridos para com as mulheres. E é interessante notar que Paulo usa o dobro de palavras para falar desse importante amor dos maridos para com as mulheres. Então, talvez trazendo essa conotação de que a grande importância que tem dos maridos amarem as suas mulheres, assim como Cristo amou a sua igreja. Então você vai perceber, irmãos, nesse trecho da palavra de Deus, que existem mais deveres dos homens do que com relação às mulheres. Nós percebemos aí 3 versículos que nos fala das obrigações das mulheres. E percebemos mais de 6 versículos que fala das obrigações dos homens para com as mulheres. E é importante nós notarmos também, irmãos, que no mundo onde nós temos tanta permissividade, tanta liberdade, onde a sociedade hoje em dia ela briga muito pelos seus direitos, ela busca muito as suas garantias, os seus direitos. Mas é interessante notar que Paulo aqui ele começa falando de deveres. Paulo começa falando dos deveres de um para com o outro, não somente das mulheres, mas também agora dos maridos também. Nós percebemos que Paulo começa a falar desses deveres, dessas obrigações que o marido deve ter para com a sua mulher. Então essa qualidade desse amor, a qualidade dessas obrigações, elas convergem para o verbo amar. A qualidade do amor que os maridos devem oferecer às suas esposas é primeiramente mostrada pelo verbo amar. Mas amar em que sentido? Todos nós que estamos na casa do Senhor, estamos na igreja do Senhor, sabemos que existem algumas palavras que definem amor, A primeira palavra é a palavra eros, que define o amor. Mas eros não é a palavra que Paulo usa nesses versículos, porque eros expressa uma profunda paixão de conotação voltada para a sensualidade. Paulo também poderia usar a palavra filéu, que seria o amor muito mais empregado para referir-se ao quê? A afeição existente no seio familiar. Mas também Paulo não usa essa palavra filéu. E ao contrário disso, Paulo escolhe a palavra tipicamente usada no cristianismo, que é a palavra ágape. Palavra ágape que é o amor que não guarda qualquer resquício de egoísmo, que não procura a satisfação própria, nem mesmo a afeição como resposta à afeição.
né? Ou seja, é um amor mais profundo, é um amor sacrificial, é um amor que não busca interesses, é um amor que não busca troca, é um amor sacrificial. Então Paulo ensina desta forma que os homens devem amar de tal maneira as suas mulheres, né? Assim como Cristo amou a sua igreja. Louvado seja Deus. E como Cristo amou a sua igreja? Cristo se entregou até a morte de cruz por sua igreja, para que a santificasse, tendo-a purificado. Será que nós, maridos, estamos dispostos, né, a morrer por nossas esposas? Né? Esse é um amor sacrificial, um amor que se entrega, um amor que protege, um amor que santifica, um amor que guarda. Um amor que não busca os interesses próprios, mas busca o interesse da outra pessoa. Um amor que busca o interesse da sua esposa. E Cristo se entregou até a morte, e morte de cruz, pela sua igreja. Louvado seja Deus. E ele ainda diz o seguinte: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Quando eu acredito que todas as irmãs aqui passaram por isso, né? Todas as irmãs que estão aqui são casadas, né? Nas vésperas do casamento, né? Eu acredito que as irmãs se adornaram, as irmãs se prepararam, porque aquele era um momento especial na sua vida. As irmãs se ataviaram, as irmãs se prepararam para aquele momento este que era um momento glorioso, um momento triunfante, um momento em que ela queria se mostrar maravilhosa para o seu futuro marido, né? Ela quer ser vista como amável e gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Ou seja, ela quer se mostrar linda, ela se quer mostrar gloriosa. E é por isso que Paulo faz essa analogia, né? Para que o homem, né, amasse a sua mulher, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É assim que a igreja, que as esposas no caso, devem apresentar-se perante o noivo. Mas a diferença neste caso é que ela nada pode fazer para parecer bela aos olhos do Senhor. Por essa necessidade, tudo isso é obra dele. Quando vós maridos, né, demonstram esse amor, demonstram esse grande amor pelas suas esposas, elas se sentem amadas, elas se sentem protegidas, elas se sentem valorizadas, e a consequência disso é que elas se sentem mais felizes, se adornam mais, se preparam mais para o seu esposo. E é desse amor, e é dessa forma de amor que Cristo amou a sua igreja. É por isso que nós, como igreja, nos preparamos para nos encontrar com o Senhor, porque a igreja diversas vezes é tipificada como a noiva de Cristo, e ela procura ser santa, irrepreensível, sem mancha e sem mácula.
Por quê? Porque a igreja, ela percebe o amor de Deus para com ela percebe o amor de Cristo para com ela, porque ela sabe que Cristo se entregou por ela, para que ela então, se tornasse santa e irrepreensível diante de Deus. Então, quando nós, maridos, mostramos e demonstramos esse amor, então nós deixamos a mulher mais satisfeita, mais alegre, mais contente, mais risonha, ela fica satisfeita porque ela sabe que o seu esposo a ama, e a ama profundamente como Cristo amou a sua igreja. E essa demonstração de amor, porque primeiro Paulo começa a falar às mulheres, para que elas sejam submissas aos seus maridos. Mas esse amor, irmãos, não é um amor que traz para ela um jugo pesado. Essa submissão a qual Paulo fala, através desse amor, não é algo que seja pesado. Não é algo que o homem agora deve pisotear a mulher, deve exercer toda a autoridade. É lógico que Deus deu autoridade para o homem na casa, porque Paulo bem diz, que o homem é a cabeça, da mulher, mas Cristo é a cabeça da igreja, Então por isso ele diz, que nós devemos amar a nossa mulher como Cristo amou a sua igreja. E um amor sacrificial, nós podemos ver dois tipos, esse amor sacrificial, que a si mesmo se entregou por ela. Paulo não ordena ao marido amar sua esposa, não por causa dos seus predicados, mas porque é a vontade de Deus. O marido deve admirar e ser atraído pela beleza de sua esposa, sua bondade, mansidão ou qualquer outra qualidade ou virtude, mas essas qualidades não são vínculo do matrimônio. O apóstolo Pedro, importante nós lembrarmos o que Pedro diz lá em 1 Pedro 3,7. Vamos abrir 1 Pedro 3, versículo 7. E essa é uma palavra muito interessante, irmãos, para nós maridos. 1 Pedro 3,7: Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a sua mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Olha, irmãos, a importância desse amor. Olha a importância desse amor sacrificial. Porque Pedro diz, tendo consideração para com a vossa mulher, como a parte mais frágil. Tratai-a com a dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Ou seja, quando vós, maridos, amam a sua esposa, como Cristo amou a sua igreja, de forma sacrificial, tendo-a, como diz Pedro, considerando-a como a parte mais frágil, então as suas orações não serão interrompidas. As suas orações chegarão ao trono da graça. As suas orações chegarão aos altos céus e Deus as ouvirá. Caso contrário, as suas orações podem ser impedidas diante de Deus, E também outra forma desse amor é como o amor purificador, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E aqui eu quero destacar o seguinte: quando o amor de um marido para com sua esposa é como o amor de Cristo pela sua igreja, ele ajudará a purificar-se de qualquer tipo de contaminação.
Ele tentará protegê-la da contaminação do mundo, sua santidade, virtude e pureza em todos os sentidos. Ele nunca a induzirá a fazer o que é errado ou imprudente. A palavra de Deus em João 17, versículo 17, nos diz o quê? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Cristo se preocupou em santificar a igreja através da palavra. E pela palavra de Deus a igreja ela se mantém incontaminada, incorruptível, adornada e ataviada para o seu esposo. Ela se mantém sem rugas, sem mácula e sem defeito algum. Porque, como eu disse antes, ela enxerga o amor de Cristo por ela. E assim as mulheres também. Assim as nossas esposas também. Elas sentirão essa proteção. Porque nós maridos temos essa obrigação de protegê-las de qualquer contaminação do mundo. Manter a sua santidade, a sua virtude, a sua pureza em todos os sentidos. E nunca induzindo-a a fazer o que é errado ou imprudente, mas sempre falando a verdade. Louvado seja Deus. Também percebemos, irmãos, através desta palavra, o amor cuidadoso. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. O marido que ama a sua esposa, como Cristo ama a igreja, não vai fazer nada para prejudicá-la, assim como não faria nada contra a sua própria carne. Quem é que maltrata a sua carne? Quem é que maltrata o seu próprio corpo? Qual é o marido que faz isso? Então Paulo mostra esta palavra aos Efésios e mostra exatamente isso a nós também, cristãos, que devemos amar a nossa mulher como amamos o nosso próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta. Né? Antes nós nos alimentamos, né? Sabemos que é uma necessidade vital para o corpo humano, a água, o alimento. E dessa mesma forma nós devemos cuidar também das nossas esposas, né? Quando ela precisa de força, Ele lhe dá força. Quando ela precisa de encorajamento, Ele concede encorajamento. E assim como qualquer outra coisa que ela precisa, assim como Deus sempre supre as nossas necessidades, segundo as riquezas da sua glória em Cristo Jesus, o marido amoroso se destina a suprir todas as necessidades de sua esposa. O casamento é abençoado, em que o casamento abençoado é o casamento em que o marido ama a sua esposa com carinho ilimitado. Algo está muito errado se ela é vista apenas como cozinheira, governanta, companheira ocasional e parceira no sentido amoroso. Ela é um tesouro dado por Deus para ser amada, cuidada, alimentada e acariciada. Nós maridos não devemos ver a nossa mulher simplesmente como uma serva, como uma pessoa que está ali para cuidar das nossas roupas, da nossa alimentação, da nossa casa, mas como uma joia preciosa, como alguém que nós devemos amar com todo amor e cuidado e zelo. Louvado seja Deus, porque ela nos foi dada por Deus para ser amada, ser cuidada, alimentada e acariciada. E é assim que Cristo faz com a sua igreja. Ele alimenta a sua igreja através da sua palavra. Louvado seja Deus. Ele cuida da sua igreja, para que a palavra dele esteja sempre nos corações dos nossos irmãos.
Ele cuida da sua igreja e alimenta a sua igreja para que ela não sinta fome e ela não sinta sede. Louvado seja Deus! Porque o próprio Cristo diz: aquele que tiver sede, venha a mim. E Ele também diz em João que Ele é o pão da vida. Ou seja, quando nós estamos em Cristo, não existe sede, não existe fome, não existe falta de alimento, existe sempre a providência de Deus para as nossas vidas. E a mulher bem cuidada, bem amada, ela se sente protegida por esse amor cuidadoso, porque ela sabe que o seu esposo, irá suprir as suas necessidades, assim como Cristo supre as necessidades da igreja. Uma quarta coisa também que nos mostra essa palavra é um amor inquebrável. O versículo 31. Eis porque deixará o homem a seu pai, sua mãe, unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Isso aqui tem muito a ver, irmãos, com o versículo que nós lemos, que ninguém odeia, o homem não odeia o seu próprio corpo, então ele cuida do seu corpo. Quando Paulo escreve, parece que ele já tinha em mente esse versículo de Gênesis, porque ele deixará então o homem, seu pai, sua mãe, se unirá à mulher e serão dois uma só carne. O homem agora faz parte da mulher, assim como a mulher faz parte do homem, e ambos são uma só carne. Então, Paulo enfatiza que a permanência, bem como a unidade do casamento, o padrão de Deus para o casamento não se alterou desde a época de Adão até o tempo de Paulo, e ele não mudou até hoje. Apesar de muitas pessoas, a sociedade querer mudar o padrão que o próprio Deus estabeleceu, nós vemos através da palavra de Deus que esse padrão continua até os dias atuais. Esse padrão ele continua atualmente. Desde quando Deus falou com Adão, até quando Paulo usa esta palavra, mencionando Gênesis 2:24, e agora também para os nossos dias, esse padrão não mudou, apesar de, como eu disse, a sociedade querer impor outros padrões que não são bíblicos. E esse termo que a palavra de Deus usa, unir, significa literalmente ser colado, ser unido, porque o próprio versículo nos diz que serão dois numa só carne, unidos, fundidos, colados. E é por isso que o próprio Cristo diz, aquilo que Deus uniu, não separe o homem. E esses são outros valores também que a sociedade impõe. Assim, irmãos, como o corpo de Cristo é indivisível, o projeto ideal de Deus para o casamento é que ele seja indivisível. Como Cristo é um com sua igreja, os maridos são um com suas esposas. Portanto, quando o marido prejudica a sua esposa, ele prejudica a si mesmo. Lembrando daquele versículo, o homem maltrata a sua carne, ele está maltratando a sua esposa, porque ambos são uma só carne. Por isso que o apóstolo Paulo faz essa comparação, porque ninguém odeia a sua carne, antes ele alimenta, antes ele alimenta. O marido que viola seu casamento, viola a si mesmo. O marido que destrói o seu casamento, destrói uma parte de si mesmo. Mateus 19, versículos 6 ao 9. E esse, irmãos, é o grande motivo para nós amarmos as nossas esposas.
Esse é o grande motivo para nós dedicarmos o nosso tempo para as nossas esposas. Como nós temos agido diante das nossas esposas? Temos amado realmente como Cristo amou a sua igreja? Temos devotados um amor sacrificial, um amor que cuida, um amor que zela, um amor que purifica, um amor sacrificial, porque esses são os nossos deveres, essas são as nossas obrigações. Um amor inquebrável. Hoje é muito fácil, irmãos. Hoje nós vemos que o comportamento do ser humano, ele mudou muito de décadas para cá. A desvalorização do casamento, a valorização das uniões homoafetivas, ou o próprio descompromisso para com seu cônjuge. Dá-se muita ênfase a alguns casamentos modernos, casamentos onde nós temos contratos que são redigidos e registrados em cartório, casamentos em que o marido mora numa casa, a esposa mora em outra casa, casamentos por conveniência. Mas não foi dessa maneira que Cristo resgatou a sua igreja. Não foi dessa maneira que Cristo resgatou a sua igreja, mas foi com amor sacrificial. Com amor. Louvado seja Deus. Como Ele demonstra ali na cruz do Calvário. Com amor sacrificial. Para torná-la santa, irrepreensível, imaculada, sem ruga nem mancha. Louvado seja Deus. E Paulo orienta desta forma, para que nós amemos as nossas esposas como Cristo amou a sua igreja. Louvado seja Deus. Versículo 32, Paulo diz: grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. E o 33, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Cristo nos mostra mais do que 1, 2 ou 3 motivos para nós amarmos as nossas esposas. Ele é o maior exemplo disso tudo. Ele nos deixou esse exemplo para que nós cada dia mais amemos as nossas esposas. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante vós, cada um de si também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Você pode perguntar: por que é importante amar assim? Porque é importante que o casamento tenha como base esses princípios. Porque é uma imagem da igreja. Esta imagem magnífica era um mistério que não havia sido revelado. A santidade da igreja está relacionada com a santidade do casamento. Como eu disse, em várias vezes a palavra de Deus nos mostra a igreja como a esposa, como uma noiva ataviada para o seu esposo. Jesus, contando uma parábola, ele conta sobre 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 eram loucas. E é importante nós lembrarmos dessa passagem, que ele diz que as 10 eram virgens. As 10 eram virgens. Porém, 5 prudentes e 5 loucas. As prudentes tinham reserva de azeite. Elas aguardavam seu esposo.
Elas aguardavam, elas não sabiam que hora ele ia chegar. Ela não sabia que hora o esposo ia bater a porta. E então, para que não faltasse azeite, então elas guardaram azeite, elas fizeram uma reserva de azeite. Já as loucas não, elas não tinham reserva. Mas quando veio o esposo, então as prudentes estavam com as suas lâmpadas acesas. Mas as loucas, as suas lâmpadas estavam se apagando, e elas pediram às prudentes que dessem do azeite, mas elas disseram: antes vá e compre de quem tem. Mas aquela hora não dava mais tempo. Aquela hora não dava mais tempo para que elas comprassem azeite. E então o esposo veio. E as 5 prudentes foram com seu esposo. Assim é a igreja de Deus. Assim é a igreja do Senhor. A forma com a qual Cristo ama a sua igreja. Ele provê todas as coisas, Ele provê o azeite, Ele provê todas as coisas, de forma que as lâmpadas não se apaguem, de forma que as lâmpadas permaneçam acesas e elas estejam preparadas para a vinda do seu esposo. Assim também o homem que ama a sua mulher, que ama a sua esposa, ele a mantém pura, santa e imaculada, ele guarda ela, ele protege ela de todos os males, ele protege ela das falsas doutrinas, ele protege ela do engano. Ele busca a santificação, ele busca, louvado seja Deus, que ela seja santa e irrepreensível diante do seu marido, diante de si mesmo, para que então, conforme diz o versículo 33, e a mulher reverencie o seu marido. Então, para nós homens é importante lembrarmos que nessa passagem Paulo fala muito mais aos homens do que às mulheres, trazendo essa conotação de responsabilidade do homem como cabeça do lar, para que o homem seja prudente e ame a sua esposa, como Cristo amou a sua igreja. Louvado seja Deus! Se aprendêssemos mais de Cristo e no poder do Espírito os princípios fundamentais do relacionamento conjugal, o divórcio não existiria. Quando os cônjuges cristãos caminham no poder do Espírito e se submetem à sua palavra e controle, então eles são mutuamente submissos, eles são abençoados, os filhos são abençoados e Deus é glorificado. Você quer ver Deus ser glorificado na sua vida? Varão, ame a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Reverencie a sua esposa, ame a sua esposa de forma sacrificial, de forma tolerante, né? De forma que, a ponto, como eu disse, será que estamos preparados para amar as nossas esposas de forma sacrificial, a ponto de darmos a nossa vida em favor delas? Protegendo-a de todo mal, de toda investida do inimigo contra a nossa casa. Louvado seja Deus! Que possamos sim, irmãos, varões, guerreiros da fé, tomar esta palavra em nosso coração e entender a importância do nosso amor para com a nossa esposa. Entenda a importância do amor que você dedica à sua esposa. Ele não é um simples amor, mas é um amor ágape, um amor verdadeiro, assim como Cristo amou a sua igreja. Louvado seja Deus! Irmãos, é essa palavra de Deus que eu queria transmitir aos irmãos nesta noite. Que os irmãos possam meditar mais nesta palavra, que Deus abençoe os irmãos e que o nosso